Aqui está a sua melhor companhia. ZYM 219, canal 285. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele. Só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo. Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Eu sei. Jesus Cristo falou, está falado. 13h05, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, desde já, deixando aqui meus parabéns, felicidades, graças damos ao nosso Deus pelo Dia das Mães, pelo dia de sua mãe, pelo dia seu, né? Você que é mãe, deixando aqui um forte abraço à minha esposa Ana. Precisa do mel, na cruz se entregou pra me dar o verdão, a ferida do meu coração. Mas que eu queira não posso pagar, que Jesus fez não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse
Deixando também meus parabéns aí para Madrinha Vitória lá em Nova Cantu, também Iracema Cordeiro lá em Roncador, também deixando um forte abraço, os parabéns para minha irmã Olívia Cordeiro em Cascavel, e também a Olíria Cordeiro lá em Nova Cantu, comunidade Estácio de Sá, né? Lembrando que foram aí pessoas que praticamente são as minhas irmãs um pouco mais velhas do que eu e que me adotaram também, deixando aqui um parabéns também para o Dia das Mães, para a caçula lá, Odisseia Cordeiro lá em Nova Cantu também, e também deixando um forte abraço e um parabéns para o Dia das Mães para a Evanilda é minha irmã biológica ali de Campina da Lagoa, ou seja, a gente tem aí, isso é só a parte, né, um lado, vamos dizer assim, da família, mas existem vários lados aí, porque os meus pais, no caso, tanto meu pai biológico quanto minha mãe biológica tiveram famílias antes deles se unirem, e depois eu fui adotado pela família do Alvaristo Cordeiro e Dionísia Kuchansky, graças ao nosso Deus também, pela minha mãe que já se foi, mas Deus deixou um tempão de vida com a gente, e a gente teve aí como desfrutar um pouco, embora na época bastante ignorante daquilo que é a verdade em Cristo, para ter valorizado bastante a vida, a pessoa, as qualidades, as diferenças que existiam nessas pessoas que eu citei para você, entre elas aí um forte abraço também meu amigo Rosalino, sua esposa Vera. Deus também levantou a mãe dele como uma pessoa muito importante, uma avó aí para minha filha também. Eu acabei meio que roubando da maneira discreta, né, ali a mãe também do Rosalino. Deus abençoe grandiosamente a vida do Rosalino. Obrigado aí o nosso Deus pelo tempo de vida que deu a dona Eulinda, né, que foi a mãezona dele, a mãe dele, e também a gente acabou pegando um pouquinho desta mãe também. Amigo ouvinte, vamos ver o que é que Deus fala aqui através do Filho para mim e para você. Mateus 7, versículo 7 e 8, Jesus Cristo fala assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. O motivo desse meu suspiro, Jesus é meu. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, todos nós ficamos sempre apreensivos quando a palavra vem para nós buscarmos a Deus. Eu falo por mim, né? Não sei você. Mas a primeira coisa, quando alguém fala bem assim, vamos buscar a Deus. Um dia eu encontrei uma pessoa que estava passando por uma fase ruim. Ela chegou para mim e falou: ô irmão Ismael, quanto tempo, rapaz? Eu falei: opa, tudo bom? Quanto tempo mesmo? A gente estava ali conversando. E ele chegou para mim e falou assim: viu, qual é a igreja que você está indo? Cara, eu conheço você há tanto tempo, vejo que Deus tem abençoado você, eu quero ir para lá também. E eu fiquei assim meio que sem palavras para dizer para ele, porque o tempo de a gente trazer a palavra e o tempo que você tem de se dedicar à palavra, para que a palavra venha romper a barreira religiosa que já está dentro de nós, ela é difícil. Então, a gente compreender de que buscar a Deus não é simplesmente ir lá numa igreja, porque às vezes ir na igreja até que é fácil, às vezes por causa do costume, a tradição, com quem eu vou, mostrar para alguém que eu estou indo, assim, agradar alguém que não seja somente a Deus, né? Então, fica bem difícil, mas aqui, o que Jesus Cristo fala nessa passagem, aqui, assim como o apóstolo Paulo tem uma passagem que ele fala assim, ó: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala assim: revestir de toda a armadura de Deus. Então, se nós formos olhar para esta palavra lá que o apóstolo Paulo fala, e nesta passagem que Jesus Cristo está citando aqui, ele fala assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Pedir para quem? Como? Pedir e dar-se-vos-á. Buscar aonde? Aonde eu vou buscar? Batei significa insistir, né? Mas eu vou insistir em quê? Como? Quando? De que maneira?
Então tudo isso são coisas que se levantam em favor não, na nossa mente, e nós chegamos a questionar. Porque veja bem que no versículo de número 8, Jesus Cristo fala bem assim, no versículo 8 ele vai falar: porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Veja que são três atitudes em uma sequência, ou talvez juntas a serem feitas, as quais de repente eu e você não paramos para analisar. Por quê? Porque como que eu vou pedir? Tudo bem, pedir é muito fácil. Mas aonde eu vou buscar? Aonde é que eu busco? Você e eu somos ignorantes em uma situação, em um determinado conhecimento. Eu sou ignorante em determinadas situações. É claro que sou. Imagine quantos profissionais existem, quantas pessoas capacitadas existem no mundo para as suas determinadas ou específicas áreas que eu e você conhecemos. Muitas. Né? Tem ali algo elétrico, eu não entendo do carro, eu vou ao eletricista, existe algo no motor, não está funcionando, eu não entendo nada de motor. O que eu vou fazer? Eu tenho que ir alguém que entenda. Então, eu acredito que você, a área da tecnologia, né, está ali algo ali que precisa entender, você tem que procurar alguém. Por quê? Porque esse alguém é o quê? É alguém que entende. Então, significa que eu e você, nós somos bem ignorantes em relação a determinados assuntos, determinadas situações, determinadas coisas. Ou imagine quando eu e você abrimos a Bíblia, ou abrimos o ensinamento de Jesus Cristo e começamos a ler os ensinamentos de Jesus Cristo, aquele que compreende todo o mundo oculto, aquele que é o Filho de Deus. Aí eu me deparo com ele, e como que eu faço para mim buscar? Aonde eu vou buscar? Aonde que eu vou buscar? É aonde? É na orientação, é no ensino, é na palavra dele. Quando fala na palavra dele, a gente pensa que é ir na igreja ouvir uma palavra de Deus. Não, buscar na palavra dele é ver qual é a área da minha vida em que está em ruínas ou não está caminhando tão bem, e eu vou para a orientação de Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo está falando sobre aquela determinada coisa. Então, a área aqui é emocional. Estou com fragilidade emocional. Eu vou procurar aonde é que Jesus Cristo falou, como que ele mandou ou pediu para me tratar essa fragilidade emocional. Porque hoje, Dia das Mães, nós sabemos que muitas mães e muitas avós, elas são escravizadas pelos seus netos, pelos seus filhos. Por quê? Porque elas têm fragilidades emocionais. E elas confundem essa fragilidade emocional, perdendo o senso de justiça e deixando com que eles montem nelas. Me perdoe a expressão, mas essa é a realidade. E isso confunde o quê? Confunde com a misericórdia, confunde com o amor. Mas o senso de justiça é preciso ter. Por isso que tem que buscar em Jesus Cristo, para que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar, a não sermos o quê? Escravizados por uma geração aproveitadora. Quando eu digo isso, eu falo para você, mamãe, e para você, filho, também. Talvez eu tenha 46 anos, mas talvez a gente chegue a 50 anos e não amadurece ainda. Se você for olhar para Jesus Cristo chega para o Pedro, ou fala palavras que ele fala assim, ó: deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Veja que ele está falando o homem. Por que ele não está falando menino? Por que ele não está falando e unirá a sua mulher? Por que ele está falando homem, mulher? Por quê? Porque quando éramos menino, nós tínhamos atitudes de menino. Não é verdade? Tínhamos atitudes de menino. Éramos irresponsáveis por muitas coisas. Mas logo que eu me tornei adulto, eu tenho que deixar as coisas de menino. Mas ouvir isso eu não quero. Não é verdade? Eu não quero ouvir isto. E isso em todas as áreas de nossa vida. Não podemos deixar com que a fragilidade emocional nossa faça com que nós venhamos nos aproveitar de nossas madrinhas, de nossas mães, de nossas avós. Como se a responsabilidade que cabe a mim coubesse a elas. Ah, não. A avó que se vire. A gente tem ido aí para Cascavel, fui
quando estava numa pré-cirurgia, né, antes de fazer a cirurgia, e eu vi o quanto os netos, às vezes os sobrinhos, às vezes os filhos, eles escravizam a própria mãe deles, entendeu? A própria avó. Desde fazer isso com amor, fazer e com o acompanhante, com carinho, com amor, tirar ali do seu para ajudar a mãe, a tia, a avó, porque já tirou dela bastante coisa, tira tudo delas às vezes em favor da vida da gente. Não, ainda querem escravizar um pouco mais, ainda fazem de mau grado, porque nossa mente está corrompida. E se é um menino, uma pessoa menos de 14, 16 ou menos de 20 anos, é compreensível. A Bíblia fala que é compreensível. Por quê? Porque quando a gente é menino, a gente tem a atitude de menino. Na verdade, quando eu era menino, eu tinha as atitudes de menino. Não me refiro a brincadeiras. Eu me refiro àquilo que é o sério de ser tomado como sério. Hoje é o dia das mães. Eu tenho que dar um presente para minha mãe hoje. Não, você tem que ser presente com a sua mãe hoje. Ver qual é a necessidade desde a vida dela, do corpo dela, do cuidado com ela, até ao abraço, para ver, para provar, no caso, que eu amo a minha mãe, eu amo minha avó. Não é verdade? Não é claro que é hoje, não é porque é o dia das mães, é porque sempre é hoje. O ontem não existe e amanhã pode não existir também. Esta é uma realidade e que está totalmente no poder, no mundo oculto. Nascer, permanecer vivo, morrer é um mistério. Ou nós abrimos a nossa mente para isso, ou vamos ser escravizados pelo inimigo de Deus. Como Jesus Cristo fala aqui, pedi e dar-se-vos-á. Pedir para quem? Pedir o quê? Vamos analisar aqui. O que é que eu tenho que pedir? Qual é a coisa mais importante que existe, como está em Mateus 6,25? A coisa mais importante que existe é a vida. E depois, é os mantimentos, o que mantém a vida, verdade? E depois, nosso corpo. Isso mesmo. E depois, as nossas vestes. Veja como, então o que eu vou pedir? Eu vou pedir para Deus iluminar a minha vida. E depois, vou pedir para Deus me dar sabedoria para mim ter mantimento para manter a minha vida. Para manter a vida do perto para o longe. Do mais perto. Quem é a primeira pessoa a ser atingida? É a pessoa A. Sou eu, depois a pessoa A. Então essa pessoa A tem que ser atingida. E depois a B, C, D, F e assim por diante. Beleza. Depois do mantimento vem o quê? Vem o corpo. Eu tenho que cuidar. Tenho que cuidar da minha saúde. Tenho que cuidar por quê? Porque eu vou viver mais tempo, posso morrer. Não. É para você ter qualidade de vida. Cuidado com a sua saúde, que a sua saúde não vai manter você menos tempo vivo e nem mais tempo vivo. Embora o relaxo pode fazer com que eu e você viemos partir antes. Como há uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Mas, e depois? Aí depois vem o quê? Vem as vestes. Não é verdade? É em quarto plano. Para quem eu devo? Eu devo pedir para quem? Para Deus. E depois de pedir? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai. Eu busco aonde? Na palavra. O que a palavra diz sobre isto? O que a palavra diz sobre esta área? O que Jesus Cristo fala sobre isto? Qual é a área da minha vida que eu preciso melhorar? Talvez eu cuidado com o meu próprio corpo. Talvez eu cuidado com a minha mente. Como que eu cuido da minha mente? É tirando um pouquinho dos meus olhos aquilo que tem ali dado combustível para algo ruim, tirando meus ouvidos aos pouquinhos daquilo que é algo que está alimentando algo ruim na minha vida e trazendo coisas boas para os meus olhos, para os meus ouvidos, para aquilo que eu como, para aquilo que eu bebo. É claro que não tem como você virar um Superman de uma hora para outra, se transformar de uma hora para outra. Por quê? Porque existe muita contaminação em nós que precisa ser tirada. E o Evangelho, o Novo Testamento, Jesus Cristo, várias vezes ele fala, limpai o interior do prato e do copo. Ele não está falando de prato e copo. Ele falou assim, ninguém coloca um vinho novo em odres velhos, né? Então, existem várias passagens que está falando bem assim, é preciso usar o poder do pouquinho. Um pouquinho do bem todos os dias. Um bom hábito todos os dias. E um mau hábito todos os dias. O que vai acontecer? Se eu e você pegarmos a nossa casa material, embora Jesus Cristo chame o nosso corpo pessoal como casa também. Se todos os dias eu tirar algo da minha casa de ruim, qualquer coisa, pode ser ali um prego enferrujado, uma grama seca, um galho de uma flor que já não serve, todos os dias
você ir tirando uma coisinha de cada vez. Já pensou? Daqui um ano vai ser 365 coisas que saíram da sua casa ruins. Aí, uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, uma vez por mês, ou todos os dias, você vai trazendo uma coisinha a mais para sua casa, né? Você olhou na despensa, tá faltando um litro de leite, você traz lá. Não, tá faltando tal coisa, você vai trazendo, né? Às vezes ali, uma planta que você achou bonita, coisa, você vai trazendo. Quando você vê, você vai o quê? Coisas boas, que mais de 60% de chance de você usarmos, a gente vai trazendo. Quando for daqui mais uns dias, a gente tem em nossa mente também assim. No nosso corpo também é assim. Hoje está doendo meu braço direito. E se eu trabalhar ele, né? Ele vai o quê? Amanhã ele vai estar melhor. Depois da manhã, melhor. Daqui 15 dias está ótimo. Daqui 30 dias está sarado. Assim também é espiritualmente. Amigo ouvinte, parabéns pelo Dia das Mães. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, que nós venhamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar uma canção muito linda, né? Que é Rastros na Areia, em homenagem a todas as mães e a você também que é pai, né, que é mãe, que exerce aí as duas funções de pai e mãe. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus e que nós venhamos entender que buscar a Deus é buscar na palavra. Buscar a Deus é tirar o foco e os olhos de tudo aquilo que o mundo ou aquilo que é oposto à palavra tem trazido para mim e para você. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas, e permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois mares e rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava a seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser.
companhia. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.